Olá, boa noite a todos. Eu já vou dar início à live, porque aqueles que não entrarem podem observar de novo o início, já que o vídeo ficará postado no Instagram, depois no YouTube. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que é bem polêmico, porque é um assunto sobre o qual as pessoas têm opiniões muito diferentes hoje em dia. Mas eu garanto uma coisa: o que eu vou dizer aqui nessa live, vocês com certeza não ouvirão em outro lugar. Não ouvirão em uma igreja, não ouvirão em uma universidade. Isso porque existem certas tradições que nós herdamos, que já se desvencilharam, já não tem mais contato com a explicação do porquê aquela tradição existe. Então as pessoas nos passam certos termos, certa tradição, e tentam impor essa tradição na base da força, justamente porque elas não sabem porque as coisas são como são. Mas de vez em quando existem pessoas que conseguem resgatar o sentido, resgatar a interpretação desses ensinamentos. Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre gênero, masculino e feminino, e sobre como esse assunto interfere na nossa relação, no relacionamento que nós temos, no nosso matrimônio, no casamento, certo? Bem, quando nós firmamos um casamento, quando nós nos casamos, nos relacionamos, nós fazemos um contrato. Nós firmamos um contrato em que nós prometemos que vamos fornecer certas coisas e o nosso cônjuge, a pessoa que está conosco, fornece ou promete fornecer algo para nós, não é? Só que esse contrato, na maioria das vezes, é um contrato extremamente abstrato. Nós não sabemos exatamente o que nós desejamos, nós não sabemos exatamente do que nós precisamos e nós não sabemos exatamente o que nós somos realmente capazes de fornecer. E vice-versa, o nosso cônjuge também não. Então as pessoas acabam fazendo um contrato abstrato, como se fosse um tiro no escuro, tentando acertar um alvo que elas não sabem qual é. E nisso se resume a maioria dos casamentos. É por isso que a maioria dos casamentos não dá certo. É preciso que vocês saibam o que vocês estão fazendo, onde vocês exatamente estão entrando. E para nós sabermos disso, para nós entendermos como funciona esse contrato do casamento, a primeira coisa que nós precisamos compreender é quais são as partes envolvidas nesse acordo. E quais são as partes envolvidas? São o homem e a mulher, são dois seres humanos. E como esses seres humanos realmente funcionam? Bem, é muito simples. Quando você vai para as escrituras, quando você retorna à constituição do ser humano, você descobre, primeiro, que nós somos animais, não é? É importante entender isso. Mas é importante entender também que nós não somos somente animais. Nós somos animais racionais. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. E o segredo da vida, basicamente, consiste em você ser racional, ter a capacidade de subjugar o seu corpo, de dominar o seu corpo, de domar o seu corpo, como se doma um cavalo, para que ele faça o melhor para si próprio, para que o seu corpo não haja de forma cega no instinto, mas para que o seu corpo faça realmente o que é melhor para você. Então, o contrato do casamento consiste, basicamente, em você prometer para a pessoa com quem você está se casando que você vai dominar o animal que há em você para que ele supra as necessidades do animal que há no seu cônjuge. A pergunta que nós devemos nos fazer agora é: tá bom, mas por que eu mesmo não posso suprir as demandas do animal que há em mim? Por que é que eu preciso do cônjuge? Por que é que eu preciso de uma mulher? Por que que a mulher precisa de um marido? E nós vemos nas escrituras que isso funciona desse modo porque Deus quis assim, porque Deus quis dificultar a nossa vida. Deus olhou para o ser humano
e falou: não é bom que o ser humano viva de forma solitária. Mas esse solitário aqui não tem relação com aquela carência, aquela necessidade de uma companhia, porque o ser humano não era só. Adão vivia com a própria presença de Deus. Ele com certeza não era solitário nesse sentido. Mas o que Deus está querendo nos dizer aqui é que não é bom. Não é bom que o homem seja autossuficiente, que como espécie ele possa suprir todas as suas necessidades. Então o que Deus faz? Vai lá e divide o corpo do homem, divide essa biologia do homem em duas partes distintas. Uma chamada masculina, outra feminina, de tal modo que um de nós nasce com um corpo masculino e outro nasce com um corpo feminino. A pergunta que devemos nos fazer agora é: tá bom, mas o que significa ser masculino e o que significa ser feminino? Daí nós devemos voltar para o jardim do Éden. Nós devemos voltar para a afirmação de Deus acerca de quem nós somos. Deus nos disse: nós somos a imagem e semelhança dele mesmo. Quando você olha a constituição de Deus, o modo como Deus se revela para nós, ele se revela como uma trindade, como um ser que se relaciona consigo mesmo de tal modo que existe uma parte dele próprio que é chamada de Deus Pai, uma parte dele mesmo que é chamada de Deus Filho, uma parte dele próprio que é chamada de Deus Espírito. Esse Deus Pai fornece para o Deus Filho e o Deus Filho recebe do Deus Pai. Então, nessa relação, Deus Pai tem a atuação ativa, Deus Filho tem a relação passiva. E Deus Espírito recebe tanto de Deus Pai como de Deus Filho, mas em relação ao mundo, ele é quem fornece. Então, é como nós aprendemos na teologia, no credo: Deus Pai é eterno, Deus Filho é eternamente gerado do Pai e Deus Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. Só que essa relação, quando é transmitida para o homem, quando é transmitida para o ser humano, funciona de um modo um pouco diferente, porque Deus em si mesmo é autossuficiente, o ser humano não. O ser humano é dividido em duas partes no seu corpo, no âmbito do seu corpo, da carne, para que ele não seja autossuficiente. Então vejam, na nossa alma, na nossa mente, nós tanto somos ativos como passivos. Isso significa que nós tanto doamos como recebemos. Mas no âmbito da carne, no âmbito biológico, animal, corporal, o corpóreo, nós ou somos masculino ou somos feminino. Ou nós seremos aqueles que teremos o desejo de doar, ou aqueles que têm o desejo de receber. E essa é a definição básica e simples do que é ser macho e do que é ser fêmea. Se você é o macho da relação, significa que você tem o desejo de doar, de fornecer, de proteger. Se você é a fêmea da relação, você tem o desejo de receber, de ser protegida. Percebe? Não significa que a fêmea da relação não tenha capacidade de se proteger. A questão aqui não é a capacidade, a questão é o desejo, é a necessidade, é algo que flui da vontade intrínseca do que esse ser realmente é. A mulher, embora possa se proteger sozinha, ela deseja que alguém a proteja. E o homem, o macho, ele deseja proteger alguém. Ele tem essa necessidade. Isso traz satisfação para ele. A satisfazer a sua amada é o que traz satisfação para ele. E no âmbito do corpo feminino, da mulher, ser satisfeita pelo seu amado é o que traz satisfação para ela. Isso, falando assim, parece complicado, né? Parece muito difícil de provar. Mas se nós olharmos para
os exemplos práticos para a nossa vida no dia a dia, é fácil de nós identificarmos como isso realmente acontece. É só você perceber que um homem, quando não consegue trazer segurança, e até em casos mais extremos, quando ele acaba sendo protegido pela fêmea, ele se sente menos homem, ele se sente menos aquilo que ele deveria ser. E no caso da mulher isso não ocorre. Quando a mulher não consegue proteger e é protegida pelo macho, ela não se sente menos mulher por isso. Ela não se sente menos fêmea por isso, menos realizada por isso. E ela não tem a menor necessidade de proteger o macho, de sentir que ela é a protetora do seu macho. Porque a necessidade dela é diferente da necessidade do seu cônjuge. Isso é muito importante. É muito importante nós compreendamos isso. Tudo bem, mas como é que a compreensão, como é que essa compreensão pode nos ajudar de forma prática? O que é que nós podemos extrair a partir desse conhecimento? Bem, vamos voltar um pouquinho. Vamos nos lembrar. O contrato do casamento é firmado entre uma alma e outra alma, não entre um corpo e outro corpo. Embora o casamento seja realizado em função do corpo, porque a alma não precisa da outra alma. Jesus disse, é corpo que se liga com corpo. Nós nos tornamos uma só carne, não um só espírito, não uma só alma. Então, a minha alma não precisa da alma da minha esposa, mas o meu corpo precisa do corpo dela. Eu não estou falando aqui da relação sexual, eu estou falando de algo mais profundo, de algo muito mais profundo do que isso, embora envolva também esse assunto. O que isso significa é que quando eu vou firmar esse contrato do matrimônio, do casamento, do relacionamento, é a minha alma que está fazendo uma promessa e eu vou dominar o meu corpo para que ele supra as demandas do seu. Eu vou dominar o animal que há em mim para que ele supra as demandas do animal que há em você. E eu vou conhecer as demandas do meu próprio animal e também do seu para que eu possa melhor garantir o cumprimento desse contrato. Percebe? Então, da mesma forma que nós fazemos isso no casamento, nós devemos fazer isso no dia a dia, em cada discussão, em cada conversa. É sempre uma negociação. O casamento é uma arte da negociação. E nós vamos sempre estar negociando. Só que essa negociação precisa ser realizada por seres racionais, não por animais. Animais não fazem contrato. Animais não negociam. Animais apenas competem, apenas se atacam, apenas tentam garantir o que eles desejam na base da força. E não é isso que é o casamento. Não, esse contrato deve ser feito por seres racionais. Agora, sejamos francos. No dia a dia, nas discussões, sempre haverá acidentes, sempre haverá alguém que estará com as emoções à flor da pele, não conseguirá pensar de forma racional. E o que nós devemos fazer então? Como nós devemos proceder? Bem, a resposta é simples na teoria, talvez um pouco mais difícil na prática. Mas, primeiro, é importante que pelo menos os dois saibam dessa base que eu estou expondo aqui. Depois, por mais que algum dos dois se descontrole na discussão, na conversa, na relação, pelo menos um precisa estar disposto a ser o adulto na conversa, a parte madura na discussão. E ser a parte madura e ser o adulto na discussão não significa jogar na cara que você é o adulto, que você está sendo realmente mais sábio ou mais controlado. Não, porque assim fazendo você estará provocando o animal que há no outro. Ser o adulto na relação é justamente se abster das necessidades animais no momento da discussão para acalmar a fera que está descontrolada no outro. As pessoas, quando vão discutir, quando vão ter a DR, os casais, geralmente
acabam se comportando da mesma forma. Alguém está insatisfeito, alguém está mais insatisfeito do que o outro. E aí alguém tenta falar sobre esse assunto. E como é que o outro corresponde? Como é que o homem reage, ou como é que a mulher reage? Também falando das suas próprias insatisfações. Aí o outro vai falar das suas insatisfações, eu vou falar das minhas e ninguém resolve nada. Isso não é uma boa negociação. Isso é uma péssima negociação. Só vai dar em fracasso. Percebe? Então, como é que nós devemos atuar? Alguém tem que ser o adulto da discussão. Alguém tem que se abster, alguém tem que ceder no momento da fúria, no momento do descontrole, no momento em que o animal está vindo até mim para tentar negociar. Então, basicamente, quando alguém vem com uma insatisfação ou quando alguém vem apresentando uma demanda, a outra pessoa tem que ficar calada. Não deve apresentar a sua demanda. A hora de apresentar a demanda é depois. Se você apresenta a sua, o outro fica calado. Se o outro apresenta a dele, você fica calado. Só que nós não conseguimos fazer isso, porque o outro nos ataca, nós queremos nos defender. O outro nos ataca e nós queremos agir como animal. Mas se dois animais estiverem discutindo, com certeza só haverá fracasso. Primeiro, os dois têm que estar irracionais. Então alguém tem que ceder para apaziguar a fera, para que surja então do outro a racionalidade e aí possa haver uma conversa num outro dia, num outro momento. Mas se você insistir e quiser também exigir o que é seu, o que você acha que merece, o que precisa, haverá somente uma briga irracional de dois animais e não haverá acordo algum. É uma péssima negociação, é um péssimo casamento. Bem, agora vamos falar sobre um exemplo talvez mais profundo, mais concreto, de como um homem que está na sua racionalidade pode apaziguar uma fêmea que não está, e de como uma fêmea que está na sua racionalidade pode apaziguar um macho que não está. Bem, vamos começar com a fêmea. Você que é um ser racional, mulher, mas que possui um animal em si mesmo que você está tentando dominar e controlar. E fez um contrato com um outro ser racional que tem um animal em si, que ele está tentando dominar, mas às vezes não consegue. E aí ele vem para você de forma descontrolada. Como é que você deve reagir? Como é que você pode melhorar a situação? Como é que você pode negociar ou acalmar a fera que está diante de você? A resposta para isso exige um conhecimento anterior, que é você saber que no âmbito da alma, que no âmbito do espírito, você e o seu marido são seres dignos, são seres justificados, são, embora isso pareça estranho nesse tipo de conversa, são irmãos em Cristo. No âmbito da alma, vocês se devem o total respeito e vocês não podem se diminuir um ao outro. Vocês devem sempre perdoar um ao outro do mesmo modo como Cristo perdoou vocês. Então, você vai tentar conversar com esse ser racional, com essa outra alma, com esse outro filho de Deus, e você vai tratá-lo com toda a dignidade do mundo. Mas como ele está ali apenas irracional, na sua parte animalesca, sem conseguir conversar como gente, o que você precisa é apaziguar a fera. E é muito simples. Você precisa se lembrar do que é que o animal que há nele realmente precisa. Por que é que ele está em sofrimento agora? Por que é que ele está descontrolado agora? Do que ele realmente está precisando? E a resposta para isso é muito simples. Um homem, quando está em sofrimento no relacionamento, no casamento, ele está em sofrimento porque ele está se sentindo impotente. Ele está se sentindo, portanto, por causa dessa impotência, humilhado.
E por causa dessa humilhação, ele também se sente inútil. Um homem, quando está na sua irracionalidade e está nesse sofrimento, está querendo exigir algo da fêmea, é porque ele está se sentindo impotente, humilhado e inútil. Como é que a mulher apazigua a fera, então? Como é que você faz ser racional para que o animal que há em você apazigue o animal que há nesse homem? Você não o provoca. Você tenta fazer com que ele se sinta mais potente, com que ele se sinta mais útil, com que ele se sinta realmente menos humilhado nessa relação. E para isso você precisa fazer algo que é muito difícil para o nosso ego. A mulher, nesse caso, precisa se demonstrar frágil. Precisa demonstrar que ela precisa desse homem que está diante dela. Não é acusá-lo, não é dizer que ele não é capaz ou que ele não está cumprindo a parte dele, mas é dizer, basicamente, eu preciso de você, eu estou carente de você e eu preciso que você faça tal coisa. E se você fizer tal coisa, eu vou me sentir satisfeita. Por mais que você não queira dizer isso, por mais que isso te cause uma aversão, porque muitas pessoas dizem, não, eu não consigo dizer nada que não seja muito sincero, porque eu sou uma pessoa muito honesta e eu expresso o que eu sinto. Então você quer continuar agindo como um animal. Você quer continuar agindo de forma descontrolada, instintiva e não quer dominar o seu próprio corpo e as suas próprias emoções para o bem do acordo que você está querendo fechar, conquistar. Nesse caso, você não pode reclamar, você está deliberadamente escolhendo ser o animal da relação. Tá, talvez tenha ficado pesado demais para as mulheres a partir desse exemplo. Mas vamos falar então do exemplo do homem. Vamos dizer que o homem, na relação, está controlado, está em paz, está consciente de si, mas a mulher está num momento de sofrimento e ela não está nessa dimensão racional. E aí o animal que há nela começa a exigir, e começa a atacar, e começa a cobrar. Como é que o homem faz? Como é que o homem deve agir, proceder? Bem, primeiro você tem que entender, você tem que se lembrar do que é que o animal que há nela precisa. Qual é a dor? Qual é o sofrimento real? E o sofrimento vem desse desejo da fêmea de receber, desse desejo da fêmea de ser protegido. E quando a fêmea ataca o macho, quando a fêmea surge de forma intensa com as suas demandas e com as suas cobranças, o que ela está querendo dizer, o que ela realmente está sentindo no âmago do seu ser, da sua carne, é que ela foi lesada, ela foi injustiçada. Tinha algo que ela deveria receber, era direito da fêmea, mas ela não recebeu e ela foi injustiçada, ela foi lesada e ela vai até o macho tentando conquistar isso de algum modo. E o que é que o macho deve fazer? O que é que o homem deve fazer? Como ele deve reagir? Bem, a primeira coisa é não aumentar a dívida, certo? A mulher está se sentindo lesada, a fêmea está se sentindo injustiçada, e quando você nega que a injustiça foi feita, quando você nega que houve realmente um dano, tentando se justificar, você está causando um dano ainda maior. Então você está aumentando a sua dívida, deixando essa pessoa, essa fêmea, ainda mais com sofrimento, ainda mais lesada, com maior dano, ainda mais injustiçada. Então, basicamente, você que é o macho da relação, você tem que ficar quieto. Você tem que se calar, você tem que demonstrar que você se preocupa com o sofrimento da pessoa que está falando com você, mas você deve se calar. Depois que a pessoa desabafou, depois que a pessoa realmente disse tudo que tinha para dizer, aí sim você diz:
eu amo você e eu vou fazer o que for necessário para suprir o dano que eu causei, para compensar aquilo que eu fiz de negativo. Por mais que você ache que você não fez nada de negativo, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa o que você conquistou ou deixou de conquistar, concedeu ou deixou de conceder, importa o que a fêmea, o animal que há nessa pessoa que está diante de você, sentiu que recebeu ou deixou de receber. E se esse animal sentiu que deixou de receber, você precisa compensar o dano que você causou. É difícil, eu sei, mas é isso que significa ser a parte racional nesse caso. E não se trata de uma intensidade da sua ação, mas da consistência. Você precisa demonstrar que você realmente está interessado em compensar o dano, e isso de forma consistente, não somente uma hora depois ou um dia depois, e depois na semana seguinte já agir como se você não devesse nada a ninguém. Não, você precisa construir uma ação tal que seja realmente sentida como algo que compensa o sofrimento que você causou. Ah, mas e aí os dois vão ficar fazendo isso de forma injusta para todo sempre? Não. Isso é somente no momento da ira. É somente no momento em que o outro não está apto para negociar porque está no seu instinto, porque está na sua animalidade. Você só faz isso para apaziguar a fera que há no outro, para que você possa, em um outro momento, conversar com o ser racional que está ali. Então, é algo temporário, para que depois você faça uma negociação efetiva. Mas o mais importante é compreender que, quando o outro vem até mim com uma demanda, eu não devo apresentar as minhas demandas, porque eu penso, não é justo que ele me peça qualquer coisa ou me cobra se ele não está fazendo a parte dele. Não. Se você age assim, você está sendo um animal. Quando o outro vem com as demandas, você se cala e tenta fazer a sua parte. E tenta andar a segunda milha. E tenta dar a outra face. Porque daí, sim, será não o animal que há em você, mas o espírito que há em você nessa relação, dominando esse corpo, dominando esse animal para suprir as demandas que um casamento exige. Percebe? Eu sei que há muitas pessoas que podem ouvir isso e sentir uma espécie de desespero, porque talvez já tenham se doado demais, porque já tenham cedido demais, e aí pensam que vão ficar para sempre nesse esforço sacrificial e nunca vão receber aquilo que realmente precisam. Mas o que eu estou dizendo aqui não é para que você seja o bonzinho da história. Não é para que você seja o caridoso ou a pessoa que se doa. Isso também. Mas o que eu estou dizendo é para que você seja inteligente na arte da negociação, porque o casamento é uma negociação. É uma constante negociação, é um constante acordo em que você está tentando suprir as demandas do animal que há em si mesmo. Se você não se tornar sábio, se não se tornar realmente eficiente nesse tipo de acordo, nessa negociação, você vai viver frustrado. E é claro que nós sempre podemos culpar o nosso cônjuge porque ele não fez o que era necessário. Mas muitas vezes nós devemos ser humildes, nós devemos admitir, nós não fomos capazes de negociar. Nós não compreendemos de fato como funciona esse processo. Nós muitas vezes agimos de forma instintiva, animalesca e depois queremos culpar somente o outro. Mas nós também não fizemos o nosso melhor porque éramos ignorantes. Mas o que eu estou oferecendo para vocês aqui não é a fórmula do sucesso, não é a garantia do sucesso. Porém, é um conhecimento essencial. Sem esse conhecimento, vocês não têm o básico.
Vocês não têm o mínimo para formar um casamento, para viver um casamento. Porque casamento, gente, não é algo que nós praticamos de forma instintiva, como a maioria das pessoas fazem. O casamento é algo que exige da nossa parte um esforço de conhecimento, de sabedoria, de saber o que realmente está envolvido no processo. Isso aqui que eu estou fornecendo para vocês é realmente essencial. E ao mesmo tempo é algo que a maioria das pessoas desconhece. Bem, o que é ser o macho da relação? É ser aquele que fornece, é aquele que tem o desejo de doar. O que é ser a fêmea? Aquela que tem o desejo de receber. Quando Deus criou o ser humano, está escrito que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E não por acaso, logo em seguida, na mesma sentença, está escrito macho e fêmea os criou. Isso aqui vocês devem realmente decorar. Vocês devem prestar atenção nisso. Não é por acaso. Não é que isso resume tudo o que Deus é, mas faz parte do pacote. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Porque a mesma relação de doar e receber que Deus tem consigo mesmo na Trindade, Ele forneceu para o ser humano na relação do matrimônio e depois também na relação da família, porque o marido tem o desejo de doar para a fêmea e a fêmea de receber do marido, mas quando eles procriam, quando eles têm um filho, a mulher se torna também ativa em relação a esse filho, porque o marido doa para a fêmea recebe do marido, mas os dois doam para o filho. Os dois são a parte ativa na relação, em relação ao filho. É fácil de compreender, não é? Então, eu sei que nós podemos tentar questionar muito do que foi dito aqui. Ah, será que não é um preconceito? Será que não é fruto somente de uma tradição? Mas eu quero que você seja sincero. Eu quero que você realmente tente honestamente dizer para si mesmo: será que não é realmente assim que eu me sinto? Será que não é realmente essa a minha necessidade? Será que não é realmente esse o grande problema do meu relacionamento? Eu não tenho exercido o meu papel, eu não tenho deixado claro aquilo que eu realmente estou sentindo, aquilo que eu realmente necessito, porque eu estou tentando ser uma outra pessoa que a cultura disse que eu deveria ser. Bem, nesse caso é uma resposta que você vai ter que chegar por conta própria. Mas essa seria basicamente a explicação do porquê Deus criou macho e fêmea. Qual é o propósito desse relacionamento? Qual é o propósito do matrimônio, dessa relação, dessa interdependência que nós temos na relação conjugal? E como isso deve e pode ser melhor executado, melhor negociado a partir do conhecimento que nós podemos conquistar se nós estivermos realmente interessados em resolver o problema, em conseguir uma melhor negociação e não simplesmente em agir de forma instintiva e animalesca. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, ouçam essa live, se puder, ouçam mais de uma vez, porque isso aqui vocês não vão encontrar em outro lugar. Até mais.